Bom, meu nome é Gabriel César Alves Bardão, estou cursando o sétimo semestre do curso de História da Universidade Barão de Mauá e hoje eu vou falar um pouco sobre a ditadura militar brasileira, que ocorreu de 1964 a 1985, em uma análise por meio da música Cálice, que foi composta pelo Chico Buarque, com a participação do Milton Nascimento e lançada em 1978. É uma aula voltada para o terceiro ano do ensino médio, onde eu vou estar abordando em quais aspectos que a música pode passar a mensagem de protesto contra o regime vigente naquele momento. Bom, agora eu vou estar fazendo um pequeno panorama sobre a ditadura militar brasileira, que ocorreu de 1964 até 1985, marcando assim 21 anos de regime militar no Brasil. Ela teve início, na verdade, o processo que acarretou a chegada do golpe, que depôs o João Goulart do poder, teve-se início a partir da renúncia do Jânio Quadros, onde, por João Goulart ser o vice, ele assumiu como presidente e desde do seu mandato ele era visto como um comunista, devido a alguns discursos que ele pregava, como, por exemplo, o discurso que o Brasil precisava de uma reforma agrária, entre diversas outras coisas, lembrando que naquele momento da história em específico estávamos vivendo a Guerra Fria, do qual o mundo era dividido entre países capitalistas e países socialistas. Tinha-se muito medo que outro país na América se tornasse socialista, seguindo o exemplo de Cuba. Então, os Estados Unidos, a partir daí, tomou várias medidas para impedir que uma nova Cuba surgisse debaixo do seu nariz, digamos assim. Então, ao ver que o presidente do Brasil tinha umas ideias que na época eram consideradas comunistas, eles incentivaram o próprio exército brasileiro a tomar partido e a depor o presidente. Só que os militares tiveram apoio tanto da sociedade civil, como também da igreja, da classe média, dos empresários e de alguns órgãos da imprensa. E logo após que o presidente foi deposto do seu cargo, a ditadura militar teve início no Brasil, do qual, durante os 21 anos que ela se perdurou, o Brasil foi governado por presidentes militares apoiados pela junta militar que depôs o João Goulart. O processo que nós vamos analisar da ditadura seria a censura, que foi muito presente durante esse período pelo simples fato de, como se havia dito, qualquer coisa considerada subversiva, comunista ou algo desse tipo era censurado pelo governo antes de ir para a população. Por isso que nessa época nós sabemos que houve muitas torturas durante esse período, só que as pessoas não ficavam sabendo porque era tudo escondido, tudo censurado, nada chegava à população, visto que o governo tinha órgãos especializados para se fazer essa vistoria, para determinar o que iria e o que não iria para a população. Um grande exemplo que nós temos dessa censura é o próprio caso do jornal O Estado de São Paulo, que na época, ao invés de se publicar notícias contra o sistema, era muito comum se ver nas páginas do jornal receitas culinárias ou verso de Os Lusíadas, de Camões, visto que claramente, antes do jornal ser impresso e distribuído para a população, os militares pegavam e censuravam as informações que eles não queriam que se passasse para a população. Um outro exemplo muito claro seria do teatro e da música. Há relatos de salas de teatros com peças consideradas subversivas na época, chegavam a ser invadidas por tropas militares. E na música, nós temos um exemplo muito grande do como seria essa censura com as músicas lançadas durante esse período. A que vamos analisar hoje é a música do Cálice, composta pelo Chico Buarque. Essa música
ela fala, em um momento dela, ele mostra a letra, a maior parte da música ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice, fazendo uma alusão não ao cálice de objeto ou taça para se tomar um tipo de líquido, mas sim o cálice de não poder protestar, de não poder falar contra esse regime, sabe? Em alguns momentos da música ele fala muito bem que é um regime banhado em sangue, que ele não quer engolir isso de forma alguma, porque tem pessoas sofrendo por causa desse regime. Ele fala também em um momento do que vale ser um filho da Santra, se você não pode se rebelar contra isso, seria melhor ser filho da outra. Ele fala também que o silêncio na cidade você não se escuta, porque por mais que esteja tudo calmo, tudo indo bem, você não se tem silêncio, porque tem gente que está sofrendo nas mãos dos militares naquela época. E eu acho muito interessante, um aspecto para se abordar aqui, é que esses artistas, como Chico Buarque, Milton Nascimento, Geraldo Vandré, entre outros artistas que fazem parte do movimento conhecido como MPB, que é Música Popular Brasileira, foram muito inteligentes e perspicazes a ponto de se criar letras que conseguissem passar pela a censura e chegar ao público geral. Então, dessa forma, eles lutavam contra o regime através da música. Então, como se pode analisar, o Cálice é só um exemplo, tem várias outras músicas que mostram, se você pegar para se escutar, você vê claramente que é um protesto contra o tal regime. Quero cheirar fumaça de óleo diesel.